Em Balsas você vê dirigentes aí que não tem condições nem de manter ele mesmo avalia manter um time, tá entendendo? Tem que ter pessoas que tenham credibilidade. Eu digo, rapaz, eu vou jogar bola lá no Balsa. Aí os caras, tinha um que falou assim: rapaz, que diabo teu pai e tua mãe fazendo Balsa, vamos lá só morrer de fome. ainda hoje eu lembro, rapaz. Entre eu e ele e o zagueiro. O cara meteu a bola antes do goleiro chegar. Eu peguei a bola, entrei no meio deles dois e passei por cima do Carlinhos Moreira e o menino, o lateral, esse Juca, vinha por trás e dividiu, mas pegou só o goleiro e quebrou a perna. História bonita, porque ali passou mais de 300 garotos passaram por ali. E hoje nós estamos com um cara de uma história absurda dentro do futebol. Não só balsense, mas como também maranhense e tocantinense. Ele é um cara que tem um apelido no diminutivo, assim, né, no sentido de falar, mas ele sempre falou grosso. E hoje ele fala mais grosso ainda, né? Ele ficou meio polêmico através de situações que ele se colocou, mas é um cara que tem uma credibilidade, que tem uma história muito rica dentro do futebol balsense. Hoje nós estamos aqui no Clube da Resenha com ele, meu amigo Fala Fina, que fala fina no nome, mas falou grosso no futebol, balsense e maranhense e tocantinense. Fala Fina, eu quero te agradecer mais uma vez aqui por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui conosco, para contar um pouquinho da sua história, que ela é muito vasta, não é só no futebol também, né? E dizer que para você ficar à vontade, que o Clube da Resenha é seu, é nosso. Tá bom? E aí, começa aí com suas considerações iniciais, falando do seu nome completo e família e tudo mais. Se apresente para a galera do podcast Clube da Resenha. É um prazer estar aqui conversando com você, Daniel. Até porque a minha história no futebol de Balsas é imensa. Dos anos 70 para cá, essa é a minha história no futebol de Balsas. Meu nome é Francisco de Assis Ferreira. Poucas pessoas que me conhecem como Francisco de Assis Ferreira, só a mamãe mesmo. E o papai? O papai, que já morreu, meus parentes. Nem os filhos chamam pelo nome assim, não, né? Fala Fina. Até os filhos chamam de Fala Fina, né? Nem os filhos chamam de Francisco. Mas eu nasci em São João do Paraíso, na década de 60. E aí a mamãe e o papai saíram de lá de São João do Paraíso, vieram por dentro lá, passando Fortaleza do Nogueira, vieram parar no Canto Grande. Canto Grande? Perto de Mangabeira. Município de Mangabeira. Aí eu vinha no meio de um jumento, numa carga de jumento, viajando esse tanto de... Quantos quilômetros Fala Fina? Você sabe, mais ou menos? Uns 400? Ali dá uns 300, 400 quilômetros. E aí viemos para o município de Mangabeira. Aí lá sempre eu já tinha o quê? Na faixa de... Cheguei ali com uns 8, 9 anos. Grande já. Aí eu tinha aquele... Não sei porquê, mas eu tinha aquele negócio na cabeça. A gente tinha um vizinho que tinha a rádio Anhanguera. Se eu não me engano, era Anhanguera ainda, de Goiânia. Aí eu ouvia esse rádio, que a gente não tinha condição de ter um rádio. Aí a gente ouvia esse rádio, sempre eles falavam em Monte Cristo. Goiás não era nem falado nesse tempo. Aí a gente via falar no Monte Cristo, era Atlético, Goianiense. Vila, que era do mais velho ali. Aí sempre eu ouvia falar, e eu pequeno, com 8 anos, eu já pensava assim, de rapaz, ainda vou jogar num time desse. Mas aquilo eu nem sabia por onde começar. Minha mãe, muito humilde. Aí, qual o nome dela? Raimunda Ferreira. E o do seu pai? Antônio Sabino. Meu pai trabalhou muito tempo aí, ele era vigia do Estado, da Secretaria da Receita. E aí eu
A mamãe, vamos pro Balsa. Aí eu digo, vamos. Aí aquilo, rapaz, aquela calamidade. Aí um dia sofrimento, né? Falar sofrimento danado. Pobreza, vamos dizer assim, né? Pobre. Aí cheguei um dia lá, eu falando pros caras lá, eu digo, rapaz, eu vou jogar bola lá no Balsa. Aí os caras, tinha um que falou assim, rapaz, que diabo teu pai e tua mãe fazendo Balsa, vamos lá só morrer de fome. ainda hoje eu lembro, rapaz. A gente ri assim porque é engraçado, né? Isso é uma coisa. Mas era um sofrimento danado, isso, né? é uma coisa que a pessoa nunca deve falar com o sonho das pessoas. A pessoa nunca deve falar um negócio brincar, né? Com o sonho das pessoas. Com o sonho das pessoas. Verdade. Aí viemos numa rural não, aquela... Bandeirante. Viemos... Já melhorou, porque veio pra Mangabeira de jumento e agora já foi de Bandeirante pra Balsa, né? Viemos, botamos os cachorros, aí os gatos em cima e viemos. Aí a mamãe arrumou um terreno ali, no bairro de Fátima ali. Hoje é perto do Mateus ali. Perto do estádio também, né? Lá chegamos ali... Logo no quintal, meu quintal dá quase dentro do estádio. Eu digo, rapaz, aqui que é o lugar. Aí eu cheguei em Balsas, de tarde, nesse dia chovendo, em 75. Aí quando nós chegamos, aí botamos as coisas lá, uma casa de talo, não tinha energia, não tinha nada. Aí chegamos, aí quando foi no outro dia, aí eu fiquei olhando aquilo ali e tal. Aí quando foi de tarde eu vi o estádio cheio de gente. Não tinha muro naquele tempo, tinha só um arrodeado de... Um alambrado, né? Era. Que aí que até fazia corrida. Isso, o Pereba falou isso aqui. Fazia corrida de cavalo. Fala fina. Dessa situação, que a arquibancada ficava pelo lado de lá, pro lado do módulo, né? Antigamente era o módulo, né? Era uma casa. E que hoje é o Hiper Mateus, não é isso? Era uma casa que embaixo aí ao redor era E em cima a arquibancada. Embaixo era uma casa. Todo de madeira. E quem morava nessa casa? Você lembra? Não, lá não morava ninguém. Era pra guardar as coisas, lá né? Era o banheiro embaixo. Guardar bola, essas coisas, né? E em cima a arquibancada. Em cima a arquibancada. E ao redor tinha pista de corrida de cavalo. E ao redor os cabos de aço e a pista de cavalo. De cavalo. Aí tinha a corrida dia 12 de junho, dia 12 tinha corrida. Voltava aquilo ali. É mesmo? Aí eu cheguei, eu vi aquele tanto de gente lá dentro do estádio. Eu sempre dizia pra uma tia minha lá no sertão. Quando eu queria jogar, lá nesse lugar, tinha um campo lá. Só que eu era muito pequeno, os caras não deixavam eu jogar. Quantos anos, fala, Fina? 12, 13? 8 anos. Não, 8 anos você tava morando... Quando eu tava lá no sertão. Ah, no sertão. Aí 8 anos, 9 anos, aí os caras não deixavam eu jogar. Aí eu digo, rapaz, tia Tuta, eu vou pro Balsa e lá agora eu vou jogar todo dia. Aí ela riu, então hoje eu lembro, cara. Ela riu. Ela disse assim, mas tua mãe não vai deixar. Eu digo, vai, ela vai deixar sim. Aí nós... Cheguei, o estádio cheio de gente, aí eu corri lá pro estádio. Cheguei lá, eram os internos do Bejoca jogando. Aí eu cheguei e fui caçando logo a bola para jogar. Correndo atrás da bola, aí os caras disseram, rapaz, que diabo que esse menino tá fazendo? Tira ele daí do meio. Aí me tiraram e botaram lá fora. Aí eu corri lá pro... Tinha um pé do muro. O pé do muro era depois dessa casa lá. A casa do estádio, e tinha o pé do muro lá, onde jogava só... Lá só jogava os que não jogavam, que não treinavam na seleção, jogava lá no pé do muro. O pé do muro é como se fosse hoje aquele campinho ali de trás? Ali o campinho, o pé do muro era ali, e agora o campo é lá na frente, né? Aquele campinho de treino, os meninos ali. Isso. Mas era ali. Aí eu cheguei lá no pé do muro, aí os caras... Fiquei olhando e tal, aí teve uma vaga lá, eles me botaram. Eu tinha uns 10, 11 anos. Aí eu joguei... Pra jogar no meio dos grandes já. Dos grandes, aí eu joguei ali e tal. Aí os caras, rapaz, esse menino é ligeirinho danado. Aí, Não, vem falar, filho. Eu do sertão comedor comendo só cuscuz de milho e tapioca. Aí os caras, rapaz, ele é bonzinho esse menino. Aí, vem amanhã pra nós jogar. Quem fala, filho, quem eram os caras dessa época aí? Nessa época era interno, eram os internos, nessa hora era interno. Do Joca Rego? Era, porque aí quando os internos saíam, aí é que vinham os outros. Ah, então você foi com os internos nesse caso. Esses caras eram mais novos do que eu, era mais novo um pouco, né? Era.
Aí os internos disseram, não, amanhã tu vem de novo. Eu digo, venho. Aí eu fui. Aí, rapaz, eles já me botaram para me jogar lá no Campo Grande, junto com eles. Aí arrumei uma briga logo lá, briguemos lá. Até nesse tempo tu já tava sendo polêmico. Né? Aí os caras, não, tira ele. Aí Chico Pão, nesse tempo Chico Pão foi um dos maiores lateral esquerdo que teve no Balsa, Chico Pão, irmão do Wilson do Bolange. Aí me tiraram, botaram lá fora. Aí no outro dia eu fui de novo, ele disse, não, mas ele é bom, bota ele aqui, bora botar ele pra jogar. Aí botaram. Aí eu peguei intimidade com eles. Era o único que jogava lá com eles, de fora, que ele não deixava ninguém de fora jogar com eles. Aí eu comecei ali e tal. Mas tu já estudava também? Já, a mamãe arrumou um colégio aí pra mim. Aí, Maria Justina Serrão. Aí eu... Que, é o grupo, que antigamente chamava de Grupo Novo. Era, eu estudava de manhã, de tarde eu ia lá jogar com o VJ, com o pessoal do VJ. Aí Aí eu comecei a ter contato com esse negrado ali da Rua do Sapateiro. Era Nego Mar, Dete. Ah, o Nego Mar jogou contigo? Jogou. Nego Mar, Dete. Mas ele é mais novo que tu e muito, né? Nincha. Não é muito não. Ele é mais novo, mas é coisa pouco. O Dete é que é da minha idade, o Nego Dete, que é irmão do... Aí, jogou com o Nincha também? O Nincha... Joguei, nós tínhamos um time aí, nós jogava... Cobreloa? Cobreloa. Aí, mas só que o Nincha jogava mais nesses times mais menores. E eu comecei logo no esporte. No time grande. Comecei logo no esporte. Aí o esporte acabou. Eu só joguei um jogo pelo esporte, o esporte acabou. Era um time grande, era só... Mas conta de como é que é. Só jogador de seleção. Tu jogou hoje no esporte e hoje mesmo o time acabou? Hoje mesmo acabou o time. E o que foi, Falafina? Rapaz, é porque os caras, era só cara... Só os ex-jogador, era Newton Frois, era de Artagna, era... Só cara... Aí acabou o time. Aí surgiu o Remo. Aí surgiu não, o Remo já tinha. Só que era do Nego Zé Luiz. Aí o Nego Zé Luiz disse, Falafina, quer jogar no meu time? Aí eu querendo jogar meio de campo. Aí o Nego Zé Luiz, não, você vai jogar na ponta direita. Foi o Nego Zé Luiz que me botou de ponta direita. Eu digo, não, pois tudo bem. Aí eu fui, joguei no Remo. Aí depois o Remo acabou. Aí comecei a jogar nesses timezinhos, Cobreloa, e outros timezinhos aí. Tu fala de timezinho por quê, Falafina? Timezinho, porque esses timezinhos só jogavam mais era em campinho assim. Né? Não era campinho de 5 na linha. Jogava no estádio, era. Ah, entendi. Ele não era time, é porque deu um tempo esse negócio de time grande em Balsas, aí ou era da seleção de Balsas, ou eu jogava nesses timezinhos aí por aí. Travinha, essas coisas. Sim. Aí uma vez ainda hoje eu lembro, cara. Que aí tinha lá na caixa... Desculpa, pode contar. Você lembra o quê? Eu ainda lembro, tanto que eu era ligeiro. Tinha um campo ali no Catumbi, assim que surgiu um campo ali no Catumbi, aí o Cobreloa foi jogar lá no Catumbi. Aquele campo do colégio? Sim. Aí o Carlinho Moreira. O Carlinho Moreira é irmão do Nilson Prejuízo, ele era goleiro. Aí tinha o Juca. Juca era um lateral esquerdo, ele morava bem aqui nessa rua aí, na rua do Cocá. Na rua do Cocá, e é pertinho ali do Cocá. Ele mora em Brasília agora, ele era lateral esquerdo, ele sempre me marcava. Aí, rapaz, o campo ali no Catumbi era grandão, aquele campo. Aí o cara meteu uma bola entre eu e ele, e o zagueiro. O cara meteu a bola, antes do goleiro chegar, eu peguei a bola, entrei no meio deles dois e passei por cima do Carlinhos Moreira, e o menino, o lateral, esse Juca, vinha por trás e dividiu, mas pegou só o goleiro e quebrou a perna nesse dia. Do goleiro? Sim. O goleiro quebrou a perna do Juca. Do lateral esquerdo. Era. Eu digo, rapaz, se eu tenho ficado, eles tinham me imprensado bem no meio. E tu meninozinho ainda. Passei e fiz o gol. Aí eles disseram, vixe, Maria, esse cara é escroto mesmo. Aí tu começou a fazer nome na cidade. Senão eles tinham me imprensado, eles dois. Aí nessa época tu começou a fazer nome na cidade, Falafina. Foi. Aí comecemos a jogar, aí teve o Pedro Torneiro, tinha um time aí. Time grande. Lembra do nome? Pedro Torneiro. Era o... não lembro agora do nome. Aí ele me levou para mim... Nessa época, eu fui correr na São Silvestre. Aí cheguei em São Luís e tal, os caras...
Rapaz, quem é esse cara aí? Calma aí, então vamos recolocar as coisas aqui. Tu tava falando que joga tava dos times e tal. Aí do nada tu fala pra mim que foi correr na São Silvestre. Como é que é essa história da São Silvestre aí, então? Rapaz, Saindo um pouco do futebol, então. Eu cheguei... Depois a gente volta pro futebol. Luiz Rocha era o governador do Maranhão, Luiz Rocha. Aí lá em São Luís, estava começando esse negócio de computação. Estava começando, aqui no Balsa nem tinha. Aí o Josa Dark era um dos feras lá em São Luís, que consertava computador, fazia tudo já. Aí ele tinha influência lá no meio, aí ele veio aqui em Balsa, porque acho que ele queria montar alguma coisa aqui, aí viu. Aí vamos lá, Falafina, vamos... Aí eu fui, mais ele para São Luís. Aí comecei a correr lá no Corpas Maranhense. Eu acho que ainda hoje tem esse grupo. Lá no Parque Bom Menino. Um grupo de corrida mesmo. É, lá no Parque Bom Menino. Aí eu comecei a correr lá, eu saí daqui, a corrida lá, para a classificatória da São Silvestre, era dia 22 de dezembro a corrida. Dia 22 de novembro. A classificatória, né? Classificatória. Que a São Silvestre 31 de dezembro, né? É, era. Aí eu fui, cheguei em segundo lugar nessa corrida lá em São Luís. Lembra do ano, Falafina? Retorno da Coama, era do retorno da Coama para o Olho d'Água. 10 quilômetros. Foi em 81. 82. Foi 82. Aí nós fomos para... Aí o Josa Dark fala, Fina, agora como é que nós vamos arrumar a passagem para te ir para São Luís? Ou para São Paulo? Eu digo, rapaz, só tem uma coisa. Nós falar com o governador, nós ir lá no Palácio. Na Palácio dos Leões. Aí ele disse, pois vamos. Tu conhece alguém lá? Eu digo, rapaz, eu... Ele é de Balsa. Sou do Balsa, o governador aí é lá da minha terra. aí ele disse, rapaz, pois vamos. Aí nós estávamos lá perto do palácio, vamos lá logo agora. E eu de chinelo, tava de chinelo. Eu cheguei lá na porta, os cadetes ali e tal. Rapaz, como é que... Eu quero falar com o governador aí. Aí o cadete disse, rapaz, aqui não entra ninguém de chinelo não, só tem que estar de sapato e tal. Eu digo, rapaz, foi o Luiz Rocha que disse que era para mim vir aqui. Mentindo, que eu nem tinha visto o Luiz Rocha. Nunca tinha falado com o Luiz Rocha, né? Aí um subiu lá em cima. Um deles foi lá com o Luiz Rocha para isso aí. Ele tinha consideração às pessoas. Aí eu subi lá. Peguei lá uma mesona quadrada, uma mesona aqui, aí ele disse, e aí, menino, tu é de onde? Eu digo, rapaz, eu sou lá do Balsa. Eu moro lá perto do seu pai, que o pai dele morava bem aqui perto do bairro de Fátima, aqui. Na rua Luiz Gomes, o pai dele morava, do Luiz Rocha. Ele disse, rapaz, e o que é que você quer mesmo? Eu digo, rapaz, eu quero uma passagem para ir para São Silvestre, em São Paulo. Aí ele, mas rapaz, e tu corre mesmo? Eu digo, rapaz, se deixarem... Aí ele... Corre muito o dia todo. Eu em Balsas, eu nunca perdi uma corrida. Em Balsas, eu ganhei todas as corridas que eu corri aqui, eu não perdi nenhuma. É mesmo, Falafina? Perdi nenhuma. Eu casei na quinta e ganhei uma corrida no domingo. A corrida Larga o Cigarro correndo, no Banco do Brasil. O nome da corrida Larga o Cigarro? Correndo ela. Mas chegou a fumar, Falafina, não? Nunca fumei. E aí, o Luiz Rocha... Eu vou lhe dar a passagem. Numa VASP aí. Cargueirão. Aí o Josa Dark lá pegou tudo aí, que eu não sabia de nada. Aí fomos pro aeroporto. Chegou lá uma VASP zona daquela de carga. Eu entrei no fundo dela lá e digo, isso aqui nunca mais vai aparecer no balsa. Aqui vai cair aí no meio do mar. Aí entrei nessa VASP, fomos parar em São Paulo. Nessa corrida lá ganhou Rosa Mota e Carlos Lopes. 2 portugueses ganharam nesse dia. Cheguei em 59º do Maranhão. Eu fui o segundo do Maranhão. É mesmo, Falafina? Foi. 21 km? Ou 15? Naquele tempo era 15. 15 era km. 13, parece que era 13 só naquele tempo. Já mudou muito a São Silvestre. Uhum. Aí... Subir a Consolação ali foi um sofrimento. É subida lá, Falafina? É a maior subida que tem. É na chegada, depois tem a descida. Rapaz, que interessante. Olha só, o Falafina, além de jogar futebol, eu não sabia não, Falafina. Confesso pra ti que eu tô sabendo hoje desse negócio dessa São Silvestre aí. Então, são situações como essa do Falafina agora que a gente vai descobrindo ao longo dos episódios, né? Pra mim, só tinha jogado futebol. Agora tu falar pra mim que correu uma maratona em São Paulo, São Silvestre,
Foi no governador pedir a passagem pra mim. Essa pra mim, e eu lhe conheço há muito tempo, Falafinho. Essa aí eu não fazia nem noção de que isso tinha acontecido com você. Foi. E aí, corri lá e voltei para São Luís. Eu fiquei, foi mais de 3 meses lá no Costa Rodrigues, pago pelo governo do estado. Só treinando. Só treinando. Mas era solteiro na época ainda? Era, não, nesse tempo eu tinha 19, não tinha 20 anos. E aí retornou pra Balsa? Aí eu vim pra Balsa, foi nessa época que eu comecei, o Pedro Torneiro montou esse time aí me chamou para me jogar no time dele. Eu até trabalhei de auxiliar de torneiro, com o Pedro Torneiro. Fala, Fina, quem eram os grandes dirigentes de Balsa nessa época? Que Rapaz, você teve? O grande dirigente, se você fala assim, ó, fulano, ciclano... O maior dirigente, um foi o ex-prefeito Eliodoro, era o dono do time. Qual era o nome? Era o Palmeiras? Palmeiras. Palmeiras da atriz dela, né? Palmeiras. Pedro Torneiro foi... Ele jogava, ele já fazia o time para ele jogar mesmo. Mas era bom? Era bom. Era nada, era só... Porque lá no... É porque... Lá em cima você vai conhecer um cara, lá em cima, na Cidade Alta. Sabe minha Cidade Alta, Fala, Fina? Potosí. Ó, conhece. Na Cidade Alta tem um cara também que ele montava o time porque ele era o dono da bola, do campo e do juiz. Sabe quem que é? Não. Zé Souto. Ah, o Zé Souto. O Zé Souto também era desse jeito, então. Igual o Pedro Torneiro, né? O Zé Souto mas o Zé Souto era melhor do que o Pedro. Ah, era? Era, tudo. E aí... Mas tu chegou a ver o Zé Souto jogar, né? Já vi o Zé Souto jogar. É lateral direito. Ave Maria. E aí, eu cheguei, comecei a jogar no time do Pedro, passei 1 ano trabalhando com o Pedro Torneiro, auxiliar de torno mecânico. Aí comecei a jogar a seleção de Balsas aí. Aí foi o tempo que o Tocantins veio jogar em Balsas. Tocantins de Imperatriz. Veio fazer um amistoso. E fazer um amistoso. Tocantins e seleção de Balsas. Foi, no aniversário de Balsas. Dia 22 de março, no caso. Aí eu... 22 ou 23? 22, é. Aí eu fiz, parece que foi 3 ou foi 4 gols nesse time lá. Jogando por Balsa. Jogando por Balsa. Aí seu Hernandes, era o presidente do Tocantins, aí disse, Fala, Fina, tu não quer ir lá pra Imperatriz não, jogar? Mas só que o Tocantins não tinha nem condição de me levar, né? Uhum. Aí eu fui para trabalhar numa gráfica, que eu trabalhava em gráfica aqui no Balsa. Aí eu comecei a trabalhar numa gráfica lá. Aprendeu com quem trabalhar em gráfica? Eu aprendi com... Pulu? Não, Pulu é muito antes de mim. Pulu, depois, né? Pulu muito... Muito depois de você, né? Foi, muito depois. Aí era uma gráfica aí que tinha... A primeira gráfica que teve aí era só tinha ali a do H6 e a Alcântara. Trabalhei na Alcântara. Aí eu fui para a Imperatriz trabalhar numa gráfica. Aí passei ainda uns 6 meses trabalhando nessa gráfica. Aí um dia seu Hernandes Braga... Ficou trabalhando sem jogar. Sem jogar. Mas ele sabia que tu tava lá. Sabia nada, ele não sabia que eu tinha ido, não. Aí eu comecei a jogar. Eu fui jogar num local lá. Aí os caras viram lá, os caras disseram, vixe, rapaz, esse cara aí é bom. Falaram pra ele foi lá. Fala, Fina. Rapaz, eu Fala Fina, ele já me conhecia daqui. Aí, rapaz, vai treinar lá. Aí eu fui, no 50 bis. Frei Epifânio. 50 bis. Ah, no campo 50 bis. Campo do Exército. É. Aí, esse dia que eu fui, rapaz, deu uma confusão danada lá. Prenderam Zé Bonfim lá, e aí isso aí encheu de polícia lá dentro. Aí eu digo, fixe, Maria, que diabo que a gente fazia aqui, rapaz? Zé Bonfim era um dos caras mais perigosos lá de Imperatriz. E mexia com o time? Nada, só com coisa errada. Aí nesse dia eu treinei lá e tinha um tal de Chechel, que era o lateral do Tocantins. Ele era do time amador. Aí nesse dia lá eu fiz, parece que uns 4, foi 5 gols em cima desse lateral lá e os caras... Esse lateral tinha um nome na cidade. Era, tal de Chechel. Aí os caras disseram, vixe, mas esse cara é bom mesmo, rapaz, esse cara é escroto. Aí seu Hernando disse, Fala, Fina, pode sair da gráfica lá, agora você vai estar contratado por Tocantins. Eu digo, rapaz, mas como é que eu vou fazer? Não tenho nem casa para morar. Eu morava mais os caras lá que trabalhavam na gráfica, eu pagava o aluguel. Ele disse, não, pode ir lá para a sede.
Aí eu fui pra sede. Aí teve um jogo Tocantins e o Remo veio jogar Imperatriz. Remo de Belém. Nesse dia não me chamaram. Aí tal, aí o Tocantins foi pagar esse jogo lá em Belém. Aí eu fui. Aí era no Curuzu, o jogo no Curuzu. Aí seu Hernandes... Curuzu é um estádio municipal, né? Lá de Belém. É o estádio do Paysandu. É o estádio do Paysandu, que é o papão da Curuzu. É, o Curuzu. Aí eu vou entrando aqui no campo, quando eu dei fé, o cara gritando lá em cima, na arquibancada. Ah, fala fina. Aí eu olhei assim, eu digo, rapaz, aquele é o irmão do Edmo, irmão do Galo Edmo. Ele mora lá em Belém. Ele mora em Belém. Ele já me conhecia, ele morava por aqui, assim. Aqui de Balsas, né? Ele já me conhecia. Aí disse, rapaz, ali eu falo fina, rapaz. Aí o goleiro, eu fiquei no banco nesse dia. Foi a última vez que eu fiquei no banco no Tocantins, foi nesse dia. O primeiro e único. Primeiro e único. Aí o Alex, não sei se você lembra daquele Alex do Palmeiras. Do Palmeiras, do América. Ele era um goleirão. Tu vê o tamanho do negão. De qual América? A América do Rio. América do Rio. Ele jogava no Remo. Ele jogava no Remo nesse tempo. Ele era goleiro do Remo. Pagani foi um zagueiro do... O nome do Pagani, pelo nome eu lembro. Não sei, foi zagueiro do Santos. Aí tava também lá no Remo. No Remo. Aí me botaram no segundo tempo. Rapaz, aí meteram uma bola lá. E eu acostumado a jogar em campinho, eu não levantava a cabeça para ver o jogo. E eu entrei, rapaz, esse Pagani, quando ele foi chegando de lado aqui, eu passei por ele, nem olhei. Quando eu dei um toque a mais, esse Negalec chegou aí na minha perna. O goleiro? Sim, o goleiro. Pênalti. Eu, em vez de ter jogado a bola por cima dele, não, ele tirou a bola do meu pé. Nós perdemos de 1-0, era para não ter empatado o jogo. Aí os caras, vixe, rapaz, esse cara é bom mesmo. Aí terminou o jogo, aí o pessoal do Remo, do Remo não, a Liberal, parece que uma rádio Liberal lá, chegou e veio conversar comigo. Aí a entrevista, aí os caras falaram, rapaz, se você entrou e quase faz o gol ali no Alex. Aí eu digo, não, porque esse goleirão aí, grande pra porra. Aí os caras riram. Esse goleirão grande pra porra. Eu digo, não, porque esse goleiro era grande pra porra, mas era pra mim ter jogado a bola por cima dele, ter feito gol. Aí viemos pra Imperatriz, aí começou o Campeonato Maranhense, aí lá em São Luís. Em São Luís, começamos lá o jogo lá, tal, Tocantins e Mota, parece. Aí Juca Baleia, meu amigo, Juca Baleia é meu amigo. Aí ele só conhecia o Lamartine, ele não me conhecia, porque o Lamartine foi um dos maiores jogadores ali de Imperatriz, foi o Lamartine. Esse é dos jogos em São Luís que você tá falando, né? É. Que o Pereba falou, que disse que tem o narrador lá, falava assim, lá vem o Fala Fina, ele fala... Ele fala, o nome é Fala Fina, mas ele tá falando grosso narrador, aqui no Nilzinho Santos, né? Narrador da Difusora, era o maior narrador que já teve em São Luís. Zé Raimundo, o maior narrador, dono de programa e tudo. Aí eu lá de cima, eu escutando tudinho. Ele disse, rapaz, como é que vai botar o nome desse cara de Fala Fina, pô? O nome desse cara é... Eu vou mudar o nome dele, ele dizendo. Uhum. Aí me chamou lá na hora. Aí disse, rapaz, como é teu nome completo? Eu digo, é Francisco de Assis Ferreira. Aí ele disse, não, nós vamos botar teu nome agora de Ferreira. Ele achando que ia mudar meu nome. Aí eu digo, não, tudo bem. Ele começou a falar Ferreira. Aí ele terminou o jogo, ele me chamou. Disse, rapaz, bicho, tu é ligeiro pra danar, rapaz. E no Castelão, logo. Ah, foi no Castelão? Foi, esse jogo foi no Castelão. Rapaz, bicho, quando eu pensei que eu tava entrando na área... Eu estava lá no meio do campo. Aí, enquanto você não acostuma, aí eu digo, rapaz, sou lá de Balsa e tal. Aí ele disse, pois nós vamos te chamar agora de Ferreira. Aí eu chego em Imperatriz, no outro final de semana era clássico, Imperatriz e Tocantins. Do maior clássico que tem na região tocantina aí. Aí o pessoal...
Eu só ouvia aqueles zum. Ih, rapaz, quem é esse Fala Fina? Quem é esse cara? Aí eu digo, eu vou mostrar pra vocês quem eu sou, é no domingo. Antes de você mostrar, Fala Fina, quem era o Fala Fina, pro grande clássico de Imperatriz, que era Imperatriz e Tocantins, né? É. Nós vamos falar dos nossos anunciantes. A gente tem que agradecer quem ajuda a construir tudo isso aqui que nós estamos vendo, né? Gostou do cenário, Fala Fina? Bonito cenário. Bonito. Muito bem organizado. Estruturado, né? Uma estrutura das melhores aqui da nossa região. Fala Fina. Eu acredito no que você está dizendo, porque você falou no primeiro episódio do podcast Clube da Resenha, o Pereba e o Edmo, o Galo Edmo teve aqui, né? E eu mandei para você um corte do episódio deles, né? Que eu te mandei primeiro, aí tu falou assim para mim. Falei, Fala Fina, você é um dos convidados. Que dia eu posso marcar teu episódio? Sabe o que foi que tu falou para mim, tu lembra? Eu falei que tinha que me pagar pra vir aqui, né? Eu falei, Fala Fina, não temos condição de pagar ninguém para vir aqui, não. Aí teve o primeiro episódio, eu mandei pra Fala Fina. Na mesma hora, o Fala Fina me respondeu. Daniel, onde é esse lugar aí? Não é aqui no Balsa, não. Não, eu falei, rapaz, aqui no Balsa. Rapaz, a imagem boa, som bom e tal. E aí, Fala Fina, quem organiza tudo isso, quem criou toda essa ideia de cenário, foi a Triunfo Marketing, do nosso amigo Arley. Tá? A Triunfo é uma agência de marketing que ela transforma ideias e marcas em referências da nossa cidade, certo? E além de toda a qualidade que a Triunfo tem, que a Triunfo está entregando aqui para nós, ela ajuda as empresas a crescer, né? O seu marketing, para que isso aconteça, para que gere vendas, para que conte a história dessas empresas. É porque a propaganda é a alma do negócio, né? Propaganda é a alma do negócio, corretamente. Então, as empresas de Balsas que têm interesse, nós vamos deixar um QR Code aí do Instagram da Triunfo Marketing, viu, Fala Fina? Então, você que está nos assistindo, que está nos ouvindo pelo Spotify, coloca na função vídeo e faça a leitura desse QR Code aí, que você vai acessar diretamente ao site da Triunfo. Tá? Então, você que quer contar a história da sua empresa, quer alavancar a sua estratégia, quer trazer referência para a sua marca, acesse esse QR Code que está na sua tela aí, que vai dar direto no Instagram da Triunfo Marketing, do nosso amigo Arley. Viu, Fala Fina? Então, você que é um cara da mídia hoje, você é um cara midiático, anuncie também a Triunfo. E acabar aqui o episódio, o programa, você vai ser um embaixador da Triunfo Marketing aqui também, viu? É uma empresa inovadora. E hoje a alma do negócio é a tecnologia, né? Tem que ter tecnologia, porque não dá para impulsionar, né? Não dá pra gente fazer mais propaganda na máquina de tilografar, né? Exatamente. Tudo mudou. Tudo mudou. E o nosso outro anunciante, Fala Fina, é a Constância Calçados. A Constância Calçados é uma franquia de calçados do varejo feminino, onde ela atua na venda de calçados e bolsa e acessórios, tá? Estamos próximo aí ao período do Dia das Mães, viu, Fala Fina? Você que tem sua esposa, tem sua filha, tá? Tem a esposa do Fábio também. Você tem muita gente para presentear. Já tem neta grande ou não? Tem. Quantos anos? Tem neta aí que tem... Neta? De quantos anos? Tem 6 anos. Ah, não, ainda não calça Constância. Não. Pela idade eu já vi que não calça, ainda não calça. Mas você que tem neta, sua esposa, filha, nora, amiga, né? Que quer presentear com custo-benefício, um produto acessível, custo-benefício que vai fazer diferença no seu bolso, procure a Constância. A Constância fica ali, Fala Fina, na Avenida do Dr. José Bernardino, no setor industrial, ele em frente à antiga esquina do shopping. Vá na Constância. E falar para vocês que a Constância, além da Constância Balsa, existe a Constância Floriano e a Constância Picos. Por que eu estou falando dessas mais duas lojas aqui da Constância, né, que é Constância Floriano e Constância Picos? Porque nós temos ouvinte lá nessas duas cidades. Então esse programa seu aqui vai ter gente assistindo, esse episódio vai ter gente assistindo em Floriano e em Picos. Tem algum amigo nessa cidade? Tem? Então manda um abraço para eles aí, ó. Um amigo meu que jogou comigo lá é de Floriano. Chequininha. Nós ficávamos no mesmo apartamento. Imperatriz. Era Imperatriz. Chequininha. Jogou no moto.
E aí eu disse, o que tu veio parar por aqui, menino? Tá perdido, né? Então, Falafina, quando o episódio for ao ar, encaminha o link pra ele que vai estar você mandando um abraço pro Check-in lá de Floriano. E Picos, tem algum amigo? Picos, não. Tem não, mas é uma cidade muito, muito forte no futebol piauiense, Picos, viu? E aí, Falafina, às vezes a cliente chegou aqui na loja de Balsas, na Constância de Balsas, não tem o produto que ela quer, mas a loja tem a opção de trazer esse produto, tanto de Picos quanto de Floriano para Balsas. No outro dia está em Balsas e a cliente está lá servida e satisfeita. Então, Constância e Balsas é uma opção de calçados e bolsa para as mulheres e para os homens presentear as mulheres também. Estamos chegando próximo ao Dia das Mães. E aí, Falafina, nós voltamos aqui pro enredo do clássico Tocantins e Imperatriz, que você começou a contar. É um dos maiores clássicos que tinha em Imperatriz. Hoje em dia não tem mais, porque o Tocantins acabou, né? Mas era o time do Tocantins sempre foi um time mais fraco, em termo financeiro, mas dentro do campo sempre a camisa... É clássico, né, Falafina? Era Pesava. Imperatriz, o jogador do Imperatriz tremia, né? Porque o Tocantins era mais jogador da região ali, e de Imperatriz mesmo. Falafina, quando o futebol era mais nivelado economicamente falando, os clássicos eram decididos dentro de campo, no sentido assim, que a camisa dos dois times pesava tanto. Você está dando exemplo de Imperatriz e Tocantins, né? Se você trazer isso para um Vasco e Flamengo, por exemplo, antigamente um Vasco e Flamengo ele era muito mais jogado, disputado, porque as camisas que se equivaliam, né? Aí a discrepância econômica que veio trouxe essa discrepância para o futebol também. Mas aí voltando a falar do clássico, a galera toda... Aí eu jogo no domingo, chegamos lá na quinta-feira, já de tarde, aí fomos todo mundo para a sede, aí treinamos na sexta. Aí quem me conhecia, aqueles que iam lá, era pouca gente que entrava lá dentro do 50 bis. Quem me conhecia, tudo bem. Quem não me conhecia, aí o povo dizia, ih, rapaz, vamos ver quem é esse Falafina. Eu vou entrando aqui, passando debaixo do túnel ali, que o túnel era em cima a arquibancada era em cima do túnel. Aí eu vou saindo ali, aí os caras, eu só ouvi os caras falar, qual é o Falafina, qual é o Falafina? Os caras diziam assim, aqueles que me conheciam, diziam, é aquele bem ali. Aí os caras diziam, vixe Maria, esse aí, pensei que esse cara era grandão, rapaz, o tanto que esses caras falam na rádio desse cara, pensei que ele era grandão, desse tamanho aí, será que esse cara joga? Aí eu penso comigo, eu digo, eu vou mostrar pra vocês. Aí, igual aquele cara que desdenhou de ti lá no sertão, dizendo que tu não ia jogar bola, tu ficou pensando do mesmo jeito, né? Aí começou o jogo e tal, aí os caras todo mundo calado. Aí quando foi com 2 minutos, o cara meteu uma bola na linha de fundo lá. Rapaz, quando meteu a bola, aí o zagueiro deles era o Duílio. O Duílio sempre foi duro. Aí eu... O Duílio é o mesmo dono do JV Lideral? Dono não, ele trabalhou com o dono lá da JV Lideral. O Duílio era um dos chefes lá da JV Lideral. Tá, entendi. Mas é o mesmo Duílio, né? É o mesmo Duílio. Aí eu meti a bola pra linha de fundo, aí ele foi, quando ele foi, eu voltei pro meio. Quando eu voltei, eu meti de novo. A bola parou bem em cima do cal ali. Eles botavam um cal na marcação do campo. A bola parou ali, eu cheguei e meti lá do outro lado. Aí o Lamartine cabeceou. Aí os caras, vixe Maria, o cara é bom mesmo, rapaz. Com 15 minutos, eu só joguei 15 minutos, eles me tiraram do jogo. Me machucaram, aí eu... Só que isso aí, pronto, acabou. Fez o nome. Aí começou, tá, aquela rivalidade, tal. Aí um dia tinha um jogo lá, Tocantins, Imperatriz, aí os caras... Aí eles estavam botando aqueles caras novos, acho que o Djalma. O Djalma que treinou a seleção de Balsa? Ou seleção não, o Balsa Futebol Clube, né? Djalma tava começando. Meia? Aí os caras diziam... Era meia o Djalma? Lateral lateral esquerdo. Aí, Tocantins, os caras diziam, vixe, Djalma lá na sede. Os caras diziam, vixe, Djalma, tu vai pegar o Falafina amanhã. Toma cuidado. Aí ele disse, filho, eu vou dar
marcar neles. Aí disse que não dormiu de noite. Aí eu digo, rapaz, mas você não tem condição de me marcar mesmo. Você não dorme de noite, como é que você vai me marcar? Aí ele ia. Não descansa, né, moleque? Aí, Um abraço pro Djalma, né? Fala, um abraço aí, meu grande Djalma, meu parceiro, meu amigo. O Djalma, gente, ele treinou o Balsas Futebol Clube. Acho que no ano que o Balsas disputou a primeira divisão aqui, não foi 2012, né? Fala, filho. Foi. Djalma treinou o time de Balsas aqui, o Balsas Futebol Clube. Foi uma luta, mas o Djalma é um cara entrosado no meio do futebol. Foi ele que trouxe a maioria dos jogadores aí, foi o Djalma que trouxe. Você tem que ter um cara que conheça, esteja antenado dentro do futebol para você montar um time Balsas. Isso aí, se não for assim, não funciona não. Tá entendendo? Balsas precisa de pessoas que conheça de futebol e botar presidente de clube que tenha condição. Um time profissional, nem amador, não funciona se não tiver pessoas que tenham condição de manter aquele clube. Nunca vai funcionar. Fala, Fina, você tocou num ponto interessante aqui, né? O que você acha, na sua opinião, que já viveu o futebol lá atrás e vê o que está acontecendo hoje? Você hoje não se mete com futebol, né? Não. Não, né? Então, mas você vê o que está acontecendo. Você não é um cara leigo, você acompanha as coisas, não é isso? O que você acha que... Qual é o maior... A gente tem que entender, assim, hoje o cenário da cidade é outro, né? Uma cidade muito rica, uma cidade próspera. Nós acabamos muito com aqueles campinhos que tinha de barro, até porque o desenvolvimento econômico veio para a cidade, acabou muito campo. Acabou tudo, lógico. Mas, em contrapartida, veio o dinheiro junto, né? Veio a riqueza junto também, e que poderia também agregar isso. Vou acabar com esse campo aqui porque eu vou construir uma empresa, mas eu vou construir lá em outro local, vamos dizer assim. Estou dando um exemplo, mas sim, não é isso que eu quero chegar. Qual que é a principal diferença que você vê do seu tempo para hoje em termos de organização, de planejamento? Não estou falando de jogador, estou falando de gestão, vamos botar assim, né? De primeiro, quem comandava os times em Balsa eram pessoas que tinham condição. Lá atrás, tinha Amanso. Amanso era um cara, ele trabalhava no SAAI naquele tempo, e ele tinha um time, um dos primeiros times que teve em Balsa. Time bom, eles traziam um jogador de fora. Angelino era filho do dono do cartório de Balsas, e era um cara que gastava dinheiro com esporte, para ajudar o esporte. Hoje em dia você não vê isso no esporte. Em Balsas você vê dirigentes aí que não tem condições nem de manter ele mesmo avalia manter um time. Tá entendendo? Tem que ter pessoas que tenham credibilidade para chegar no comércio e arrumar patrocínio para manter a equipe. Vocês veem essa dificuldade. Até em São Luís a gente vê essa dificuldade. Eu larguei futebol porque eu vi a dificuldade, a miséria. Ninguém quer ajudar. Mas hoje o Moto está o Sampaio está naquela situação. O Sampaio e o Moto, né? Mas o Sampaio está naquela situação melhor porque tem um deputado por trás, né? Que é presidente do time. Sim, mas o Sampaio hoje também está na Série D também, né? Sim, mas mesmo assim o Sampaio tem estrutura. Se sustenta, né? É um time que tem estrutura no Maranhão. Agora você vê, o Norte, a diferença do Norte, Nordeste para o Centro-Oeste, para o Sul, a diferença do futebol. E hoje em dia, quem manda no futebol é os empresários. Você não vê mais todo jogador, quando se destaca aí, mas é porque ele tinha aquele empresário lá grande para botar ele nos times. Você não vê mais jogador de qualidade. Você vê jogador preparado fisicamente. Você não vê jogador mais de qualidade, é muito difícil. Eles querem fazer jogador. E de primeiro, jogador já nascia feito. Que é nesses campos que você jogou muito aí, né? Jogador... Não era todo mundo que jogava numa seleção, rapaz. Numa seleção de Balsa não era todo mundo que jogava. Seleção de Imperatriz. Seleção de Imperatriz, joguei seleção de Balsa, seleção de Imperatriz. Uma vez, a gente estava nesse jogo do Moto lá em São Luís, a seleção de maranhense lá, perguntaram para o seu Hernando quantos anos eu tinha. Eles queriam me botar na seleção
De São Luís. De São Luís, na seleção do Maranhão. Que antigamente tinha um torneio das seleções de estado, né? Tinha. Eles procuraram quantos anos eu tinha, o seu Hernando disse, ele tem 21 anos. Aí eles disseram que iam me chamar, mas nesse tempo eu acho que nem teve mais esse torneio, né? Torneio, é. Mas aí naquele tempo, o futebol era muito diferente. E as pessoas, você via jogador de qualidade, jogador que tinha qualidade. Hoje em dia você não vê isso. Você vê jogador de laboratório, a maioria jogador de laboratório, jogador que nem carregava minha chuteira. Você vê um jogador aí que é brincadeira. Uma vez, o Imperatriz quiseram me chamar lá. Eu cheguei de Balsas lá em Imperatriz, voltei para treinar e o Tocantins estava acabando, aí me chamaram para ir treinar lá no centro de treinamento lá do Imperatriz. Eu fui. Quando eu cheguei lá, no centro de treinamento, Jacozinho estava deitado numa rede lá. Aquele folclórico Jacozinho? Sim, Jacozinho. Deitado numa rede lá. Os caras me chamaram pra cá pra Imperatriz, pra jogar aqui. Aí eu digo, rapaz, eu nem treinei, nesse dia ele nem treinou, só treinei esse dia lá. Aí o pessoal do Imperatriz foram falar com o seu Hernandes, que naquele tempo não liberava. Aí o seu Hernandes disse, não, Fala Fina só libera se comprar. Que não tem esse negócio, não. Aí eu fiquei puto, larguei tudo lá. Até meus documentos eu larguei e vim embora. Eu digo, pai, vou estar numa peleja dessa aí, nada. Fala, Fina, e tem uma história. Eu não sei se o Fábio sabe muito da sua vida. Sabe nada. Quem sabe da minha vida só eu mesmo. Fala, Fina, você teve quantos filhos? Eu não tive nenhum filho. A mulher que tem. Eu nunca consegui ter um filho, não. Não? Eu sabia que você ia dar essa resposta. Rapaz, não, a sua esposa tem quantos filhos, Fala Fina? Lá em casa tem 3. Como assim? Aí, lá em casa? Porque por fora tem mais uns 3, 4. O Fala Fina era danado assim? Nada, aquilo era só brincadeira. Não, na sua casa você tem o Fábio, a Maraline e a Laine. A Laine. O Fábio ainda brinca até hoje, né? Eu tenho, assim, pra mim hoje, ainda é dos melhores laterais que nós temos na cidade aqui hoje, né? Ele já vem uns 10 anos aí atuando aqui e sempre jogando nos melhores times da cidade, né? Mas era pra ser melhorzinho, se tivesse pegado um preparo físico, aprender a jogar. Porque você não aprende a jogar só no Balsa, não. Você nunca vai ser um cara completo. Eu fiz amizade contigo, Fala Fina, contigo, lá em Goiânia. Quando tu levou o Fábio pra treinar no Goiás, né? Aí nós fizemos amizade ali. Mas meu pai, você já conhecia meu pai, né? Das antigas. Tua mãe ali da Rua Mangabeira, eu conhecia todo mundo. Isso, o Fala Fina mexia com detetização, né? Só que o Fala Fina queria matar os insetos, era na porrada, com água, não matava. Aí ele tinha que estar voltando, toda semana ele tinha que estar voltando pra trabalhar e cobrava por isso, né? Tô brincando, Fala Fina. Trabalhei 20 anos aí. Quase 20 anos com detetização. Isso não é fácil, não, meu amigo. Você mexer com veneno 20 anos, você tem que ser um cara dedicado. Com barragem, né? Não, barragem não. No começo foi barragem, mas depois foi evoluindo a química e aí vários outros. E aí, Fala Fina, o Fábio me contou uma história, a gente brincando de bola esse dia lá no campo da Petro, né? Ali no Manel Novo, conhece lá? Conheço. E aí o Fábio falou assim, rapaz, Daniel, quando o pai for lá no podcast, no Clube da Resenha, tu tem que perguntar pra ele, uma vez que ele saiu daqui junto com os caras do Balsa, dizendo que ia jogar pro time do Balsa e chegou lá, jogou pro time do Imperatriz. Que história é essa, Fala Fina? Foi nada, pai. Eu saí daqui, eu fui na frente, a seleção de Balsa foi jogar lá, Imperatriz, com... Calma, o Fábio tá com conversa, então. Ele não sabe da história, não. Aí, a seleção de Balsa foi jogar em Imperatriz, no sábado à tarde, um amistoso lá. Aí eu já tava em Imperatriz, eu tava trabalhando na gráfica nesse tempo. A seleção de Balsa foi pagar esse jogo que eu joguei aqui, que eu fiz os gols. E tu foi chamado pra lá. Aí ele foi pagar lá em Imperatriz. Aí eu cheguei atrasado, porque eu tava na gráfica, eu não podia sair, eu tava trabalhando. Já cheguei lá, já era 4 horas, já estavam jogando. Mas eu ainda joguei nesse dia. Ainda joguei pela seleção de Balsa. Aí eu comecei a jogar lá em Imperatriz e tal. Aí, depois de 2, 3 anos, me chamaram para jogar na seleção de Imperatriz. Aí eu saí de Imperatriz para vir jogar em Balsa. Aí
Aí os caras aí dizendo, não, se ele vier em Balsa, ele vai ser preso aí, os caras vão prender. Jogou contra nós. Aí o Major Vinícius era presidente do Imperatriz, eu acho que era Major Vinícius, nem lembro mais. Aí ele disse, não, fala, filho, pode ir, deixa o nego mexer lá contigo. Aí eu vim aqui, empatemos o jogo aí 2-2, parece. Porque o juiz roubou aí, o James fez um gol. Eu cruzei a bola de linha de fundo e ele fez o gol e ainda deram impedimento. Era um juiz aí, um tal de Caruaru. Fala, Fina. E aí é o seguinte, falando no Fábulo aí, né, eu lembrei de uma história aqui, que poucos em Balsa sabem dessa história. Foi você que criou o campo do Padre Fábio, né? Foi. É verdade isso, né? Foi eu que fiz aquele campo. E ali, aquele campo teve uma história. Foi pouco tempo que acabaram aquele campo. Fizeram... Que eu acho que aquele hospital nunca era para... Só te pedir, só não bate na mesa, senão ela sai no som. Aquele hospital, eu acho que era ele ter sido feito ali por ABR, ali, um acesso mais tirado do centro, né? Mais fácil, é um acesso mais fácil. Porque tu fala assim, que tu poderia ter feito ele nas beiras da BR. Tá. E não lá no... Não lá. Porque lá é Coab, né? É bom, que é ali perto de casa, pertinho de casa. Mas, Daniel, atende toda uma região. É central. Como é que vai achar um negócio daquele ali? Eu acho que tinha que ser na beira de uma BR, um local mais amplo, um local mais acessível. Que a logística é mais fácil, né? De carro e tudo. E aí eu fiz aquele campo, aí ainda fui campeão com o Mensageiro ali dentro do campo. O Mensageiro ganhou um título bem ali dentro do campo. Tu jogou no Mensageiro. Jogando no Mensageiro. E aí... Mas aí do campo veio a escolinha Raio do Sol, né? Foi, mas eu já fiz o campo pra escolinha treinar ali mesmo. Raio do Sol. Raio do Sol. Foi uma história, cara. História bonita, porque ali passou mais de 300 garotos passaram por ali. Porque eu acho que o futebol, você tem que botar na cabeça da juventude, do adolescente, que futebol não é só para ser um profissional, um cara que vai ganhar dinheiro, não. Ali, futebol é mais para você se integrar a uma sociedade, você virar gente, tá entendendo? Futebol é isso. E é o lugar onde... Integração social, né? Integração social, e é um lugar onde todos somos iguais. Dentro do campo, todos somos iguais. É por isso que eu acredito que o futebol, a educação, é um marketing que sempre os governantes têm que levar para todo mundo. Só a educação transforma uma nação. E o que você está falando, Falafim, né, é interessante. Então, se você fala educação dentro do futebol, é porque o garoto ele aprende a se socializar, ele aprende a respeitar a vez do outro, ele aprende a trabalhar no coletivo, em grupo, né? E a saúde. Sim, dele. E a saúde, exatamente. Eu vejo hoje... Eu não sou um professor de educação física, porque eu nunca me interessei, mas no tempo que eu era profissional, aquilo ali era fácil para tu ser um professor de educação física. Tu poderia... Teve muito jogador que jogou comigo, que é professor de educação física. E a educação física, no ser humano, ela tem que começar na sua adolescência, que ali você vai abrir pulmão, vai criar, digamos músculo, assim, base, né? Base de músculo, essas coisas. Você vai criar uma base, o seu intestino abre, tudo vai melhorar na sua vida. Agora eu vejo pessoas hoje correndo, a pessoa já com 70 anos, com 60, 70 anos. É bom, aquilo ali não corre, não. Não é você, dependendo da sua saúde, se você tem uma saúde boa, tudo bem. Mas se você tivesse começado antes, lá atrás, era muito melhor, você tinha outra vitalidade. Exatamente. Fala, Fini, quem são os garotos assim, que você lembra da época da Escola em Raio do Sol? Muitos deles, nós vamos lançar o
como é que fala? O kart do episódio, com certeza muitos irão mandar mensagem. Eu tenho certeza disso, porque você é um cara bem querido aí. Quem são os meninos da época aí? Deilton? Deilton, Damião. Juscelino fazia? Juscelino fez parte. Era Alex. Alex é um branquinho que mora em Goiânia, né? Eu lembro dele. Gente boa pra caramba. Xinguei demais aquele Alex. Era zagueiro, era Fala Fina? Era. Aí o pai dele disse que tinha que fazer ele um jogador. Eu digo, mas não tem como é que vai fazer? Alex é meu amigo. E é um cara, o Alex é um cara humano. É um cara gente boa. Gente boa, Um abraço pra ele aí, pro Alex. E um cara que venceu na vida, cara. Com certeza. Não é? Um cara do bem. Fala Fina, e... Aprendeu comigo, viu, Alex? Como é que você conseguia manter a escolinha Raio do Sol? Como é que foi essa situação toda? Rapaz, assim? Era difícil. Porque você teve que primeiro teve que conseguir o terreno, depois teve que montar a escolinha. Eu tenho certeza que esses meninos, a maioria deles não tinha condição de pagar. Ninguém pagava nada. Como é que era? Então? Ali, quando a gente viajava, eu ia no comércio pedir ajuda para pagar um ônibus. Nós fomos várias vezes em Palmas, mas eu tinha que correr atrás. Tênis, tinha menino que não tinha um tênis, uma chuteira para treinar, eu tinha que arrumar. Né? Uhum. E aí, difícil, cara. E o abuso da mulher lá atrás. Da tua? Sim. Tá tirando da boca dos outros aqui. Rapaz, e passar uma semana fora de casa. E aí, muitas vezes, a mulher ficava a comida pouca, porque eu não tinha condições de deixar muita coisa em casa, né? Uhum. Mas, graças a Deus, cara, tirei aquilo. Teve uns que me agradecem. Não tem muito, não. Tem uns que sempre vai para a vida errada, mas tem muitos que me agradecem. Mas, com certeza, você levou muita gente do caminho errado, né? Eu nunca dei mau exemplo para nenhum. Tá vendo? Uhum. Eles estão aí. E naquele tempo eu bebia naquele tempo, mas nunca um sentou numa mesa para beber comigo, graças a Deus. Que bom. Parabéns pelo projeto Fala Fina Raio do Sol. Eu nunca lhe agradeci, nunca lhe parabenizei em público, né? Mas pois é. Tá aqui em público. Parabéns pelo projeto ali, viu? Ali foi mais para tirar os adolescentes da rua, foi mais para isso. E meu menino precisava treinar, né? Precisava treinar, não podia deixar ele na mão de qualquer um, não. Uhum. Tá vendo? E aí, Fala Fina, você me falou da época do estádio, né? Voltando lá, passou pro seu início lá, né? Que você pegou o estádio do jeito que era e tal. E o estádio passou por uma construção, né? Passou. Você trabalhou nessa construção da obra? Trabalhei, ajudei. Fazer o que é hoje, né? Fazer aquelas arquibancadas ali. Ali é de pedra, aquelas arquibancadas de pedra com barro e cal, mesmo, Fala Fina? Ali é pedra. Não é nem tijolo, nem adubo, é nada, pedra ali mesmo. É pedra, eles carregavam as pedras, a gente ia fazendo aquelas colunas, botando barro com cal. Aí trabalhei ali, a coisa do estádio todinho eu trabalhei ali. Tava pelo meio, né? Tava pelo meio, trabalhando. E de ajudante. De ajudante, né? Poucas pessoas sabem disso também, né? Falar, Fina, que você trabalhou ali como ajudante no estádio. Então, bom saber também que você foi um dos fabricantes do estádio Cazuza Ribeiro, né? Aí, Fala Fina, nesse período seu, entre o Imperatriz e volta para Balsas, você ficou um tempo parado, né? Você me falou já. Okay. E aí depois você voltou para um amistoso, hein? Entre Seleção Balsense de Master contra a Seleção Brasileira de Master, que veio o Dadá Maravilha, veio o Edu, que ele jogou no Santos, o Negão, né? Veio Edu. Como é que foi esse jogo aí, Fala Fina? Rapaz, foi um jogo bom. Eu nem lembro quanto foi esse jogo mais, mas acho que nós ganhamos esse jogo. Eles vieram, até a Rivelina era pra vir, mas não... Tu sabe, esses caras mais... muito o que fazer. E aí não deu pro Rivelino vir, mas o Dadá veio. Aí eu tava com mais de 5 anos que não jogava. Aí me chamaram lá, eu fui. Terminou o jogo, aí o Dadá Maravilha me chamou. Rapaz, Neguinho, tu não vai lá pro Sul, rapaz. Tu for lá pro Sul, tu ganha dinheiro. Tu é ligeiro, tu sabe jogar. Eu digo, não, rapaz, já tô com 30 naquela época eu tava com 33, 34 anos. Digo, não, rapaz, já tô parando.
já parei, não tenho mais condições. Porque aquilo, rapaz, as pessoas têm que botar na cabeça, o jogador veloz, o tempo dele é curto demais, não é entendendo? O jogador que depende da velocidade, depende da velocidade, o tempo dele é curto, não é entendendo? Porque você passou da idade de Cristo, você pode escrever, você vai só, tudo vai caindo, tá entendendo? É verdade, fala assim. E aí, eu comigo, eu não sou burro, eu sabia, eu digo, não vou ter condições mais eu não vou ter mais aquela velocidade, eu não vou ter aquele arranque mais. Fala, Fino, foi aquele jogo ali que eu me interessei por futebol, sabia? Assim, me interessei no sentido assim, eu quero virar um jogador, né? Passou na minha cabeça assim na época, no momento, até eu contei um pouco na minha história aí, que foi nesse jogo que eu falei, cara, só que Fala, Fino, deixa eu te falar uma coisa. Aqui em Balsas a gente tinha referência no futebol amador. Você era uma dessas referências, né? Você já estava mais velho, mas a gente ouvia muito falar o nome Fala Fina, né? E aí, mas minha vontade, ó, pra ter ideia, não era nem de jogar profissional, Fala Fina. Era de jogar um campeonato balsense. Mas era gostoso, não era bom? Não era? Tinha muito jogador bom de bola, o negócio era organizado, né? E aí o meu sonho era jogar um campeonato balsense. Porque assim, o que eu vi, na minha época os times já são outros, né? Eu sou do tempo de Potosiense, Colorado, Guarani, tinha um time bom, Juventude. Tinha um time bom naquele tempo. Né? Juventude, ó, o dirigente do Juventude era o Dr. Rubens. Dr. Rubens. Um cara que fez história aí no futebol de Balsas, Dr. Rubens. Juventude, o dono do Juventude, né? Sim. Exatamente. Então, gastou, assim, gastou muito dinheiro. E os times em Balsas, naquele tempo, treinavam, os times, né? Todo final do dia treinavam, né? Tinha tempo para treinar, tinha tempo para treinar. E aí, o que eu mais me importava era falar, rapaz, eu quero estar ali jogando junto com aqueles caras ali também. Aí, pra você ter uma ideia, quando você tem parâmetro, se o seu parâmetro é bom, às vezes você acha que você pode ir até muito mais do que aquilo, só que você tem um parâmetro já tão bom que você fica, né? E aí, Fala Fina, voltando a falar lá da época de Imperatriz, falou do jogo da seleção, o Fala Fina gostava da baladazinha, você tomava você falou que não sabia, você tomava bebia uma cervejinha. E aí depois do jogo, como é que era as resenhas? Depois do jogo nós ia pra boate, inauguramos uma boate lá em Imperatriz, a Broadway. Rei da Broadway? Aí... Era Rei da Broadway? Da Broadway? Da Broadway. Aí a gente saía, a sede era perto, a gente ia direto pra Broadway quando terminava o jogo. Aí eu ia tinha um moreno lá, ele era do Rio de Janeiro, ele veio parar ali, não era lá, era fraquinho, não jogava não. Agora o nego dançava que ele entrava na sala, a mulher ficava olhando pra ele. Aí ele falava, filho, eu vou mais tu é o cara mais... conhecido aí, os caras... Ele queria pegar teu rebote. Aí eu digo, não, vambora, legal. Aí eu chegava lá e ele com uma pochete aqui do lado, aí começava a rebolar e tal. Aí as meninas ficavam olhando ali, eu digo, não, negão, vai dançando aí que eu vou carregando as meninas pra casa. aí depois quando terminava, aí eu digo, legal, agora embora, vamos pra casa. Mas já era de manhã, aí a gente ia para vários locais lá, amanhecia o dia na rua. Uma vez, engraçado, tem um amigo em Imperatriz, Zé Jorge. O Zé Jorge era um cara, um dos maiores lateral que teve em Imperatriz. Ele, pra mim, o cara, nós moramos juntos. A casa dele era assim, perto da minha, na Dom Maza. Aí, lá dentro era nós que mandava, não tinha esse negócio não. Aí o Zé Jorge terminou o treino na sexta de carnaval. Aí o Zé Jorge falou, Fina, bora lá pra Farra Velha. Eu digo, bora. Aí tinha um velho lá que ele cortava carne lá no mercado e ele era meio Maria vai com as outras. Aí o Zé Jorge disse, fala, Fina, eu conheço ele mais do que tu. Aí chega lá, tu senta aqui numa mesa lá fora, eu vou sentar lá mais ele. Aí eu vou dançar mais ele e tal. Aí quando eu fizer assim, ó, aí tu vai lá pra mesa. Digo, postar. Aí vai, esse velho disse que tinha vendido umas 3 gados. Pelo tempo da Semana Santa, antes da Semana Santa, eles vendiam os gados lá tudo. Eu comi o gado desse velho todo dia. Mas foi festa, meu amigo. Passemos sexta, sábado, aí no domingo não tinha jogo, viemos parar na segunda-feira. Estouramos o dia todinho. Tudo lá no bar. Nesse açougueiro.
Ah, Zé Jorge. Mas aí depois nós fomos trabalhar na Domasa. Eu e ele. Jogava no time da Domasa, fomos campeão lá. Segunda divisão. Esse time jogava segunda divisão. Fomos campeão. Ainda hoje o Zé Jorge é meu amigo. É um cara que pra mim é que nem um irmão meu. Uhum. Trabalhei mais de ano na Domasa. Era uma empresa grande. Ela que fazia esses compensados. Eu era operador de guilhotina. Eles já me botaram lá de operador de guilhotina. Que não bota qualquer um, não. Não, aí tinha moralzinho por causa do futebol, né, Fala Fina? Aí eu ia cortando aqui, ó. Vai passando aqui a chapa e você vai só apertando aqui, ó. Aí toda semana eles contratavam a mulher lá daquele bairro ali por perto, as mulheres iam trabalhando ali. Aí eu era chefe delas. Aí toda semana a gente arrumava uma mulher diferente. Você era mulherengozinho, hein, Fala Fina? Por isso que você falou que tem os filhos fora, né? Eu digo, rapaz, eu tenho que me coisar agora, porque depois de velho não dá mais pra nada, não. Fala Fina, nós estamos chegando na reta final aí do nosso episódio e a gente chega no momento que eu pergunto pro entrevistado, pro participante aqui do podcast Clube da Resenha, para montar ali uma seleção com os melhores que você jogou, ou que você viu jogar, no caso, né? O pessoal fala muito do Cocá. Era um grande jogador, Fala Fina? Grande, era bom. Bom? Bom. Você jogou com ele? Não, joguei não. Não, né? Eu tava começando, ele tava parando. Eu vi o dia que ele parou, ainda hoje eu lembro. No último jogo do Cocá, no estádio de Casa do Ribeiro, eu tava lá. Era um volante. Ave Maria, mas o cara era... Mesmo, Fala Fina? Não batia em ninguém, não. Só que ele tinha porte físico avançado. E com a bola no pé sabia, né? Ah, meu amigo, botava onde queria. O cara era bom. Fala Fina, então vamos montar a sua seleção com os melhores que você jogou. Do goleiro ao ponta esquerda. Pai, goleiro Valdemiro. Aqui de Balsas? Foi um dos maiores goleiros que teve em Balsas. Foi Valdemiro. Aí vem... Lateral direito. Lateral direito. Tem vários aí. Pé de Anjo. Pé de Anjo é um dos mais novos aí. Você ainda jogou com ele ainda, Fábio? Joguei. Na ASP? Joguemos juntos. Foi aí. na ASP? Não sei se foi na ASP. Acho que foi na ASP. Foi no Juventude. Na seleção a gente jogou junto. Tá, Pé de Anjo, aí a zaga. Lá é Edmilson, Chechel. Era bom? Era. Chechel, lateral esquerdo. Lateral esquerda teve vários aí. Vai lateral esquerdo. A gente nem lembra, vocês nem lembram, muita gente nem lembra, final do Baladeira. Final do Baladeira. Foi ele que morreu... No estádio. Nessa construção do estádio? O Edmo contou aqui, rapaz. Foi. Diz que a pilar caiu por cima dele, foi? Ele brigava, a gente Uma pilar não, uma viga, né? Uma viga, a gente brigava direto. Ele era mais velho do que eu, e a gente brigava direto, porque ele era lateral esquerdo, e tu ponta direita. E ele brigava comigo uma vez quebraram uma taça bem ali no estádio. Antes do jogo da seleção, a gente fazia aquele campeonato ali de juvenil, de menino. E aí, uma briga lá, ele quis me bater, e aí quebraram a taça lá, e aí acabou o jogo. O Baladeira. Que é a família dele, Fala Fina aqui? Era a Judite Alencar. Ah, acho que era irmã dele? Era mãe dele. A Judite era mãe do Baladeira? Era. E aí, olha... Aí vem o meio de campo. Com certeza o Cocá. Aí tem Mauro. Mauro do Padi. Aí tem o Edmar do Patrício. Centroavante aí não teve um que eu visse que nem o Campo Maior. Campo Maior. Esse Campo Maior é daqui? Não, ele veio jogar aqui. Ele vinha sempre jogar aqui. Traziam ele? Quem trazia ele? Quem trazia ele era o Angelino. O Angelino que trouxe. O Angelino que você falou, o dirigente. Era. Filho do dono do cartório. Era. E aí tinha, Facão. Facão era um bom jogador no meio. Irmão do Gado de Bota. Era bom o Facão. E vários outros. Tem muitos aí que a gente vai esquecendo, não lembra nem do nome. E você na ponta direita?
E aí era eu e eu mesmo. É você e mais 10, eu falava. Você gostava de jogar com qual número? Eu só jogava com a 7. Com a 7. Então era pegar a 7 e jogar as outras pra cima, né? Era. Eu cheguei em Imperatriz, aí os caras ficaram com o negócio de botar o outro lá, que era da seleção, pra jogar com a 7. Aí o treinador lá, ele já até morreu. Ele era preparador físico do Imperatriz, aí voltou a ser treinador. Aí nesse dia do jogo do Balsa, aí ele disse, não, rapaz, quem vai jogar na seleção é o Fala Fina, não tem como botar outro, não. Aí nunca mais eu fiquei em banco. Então ficou bom sua seleção, Fala Fina. Entendi. Nunca fui jogador de ficar no banco. Até porque se eu ficasse no banco, quem ia pagar era o treinador, porque ele não tinha me botado. Torcida ia reclamar dele, né? Era. Fala Fina, e os 5 melhores jogadores que você viu jogar? Aqui no Balsa? Não, os que eu já vi, a Balsa, Imperatriz, ó, eu já vi, ó. Não, aqui de Balsas mesmo, vamos botar Balsa. Aqui de Balsas. Vamos botar jogadores balsenses. Balsa, os que eu vi mesmo, ó, Nego Mauro. Mauro do Padi. Mauro. Deixa eu ver outro aqui. A gente... Cocá. A gente tem que coisar os melhores, que se destacaram. Que se destacaram. Prosópio, eu até esqueci do Prosópio, porque o Prosópio não jogou comigo. Lateral esquerdo, nunca jogou comigo. Lateral direito. Prosópio lateral direito. Não, esquerda, rapaz. Não é o nome do irmão do Neguinho? Sim, mas ele já é direito. Nunca jogou lateral esquerdo, não. Lá que ele foi jogar de lateral esquerdo. Mas ele era lateral direito. Aí, ó, Prosópio. Deixa eu ver quem mais. Você falou Mauro do Padi, falou Cocá, falou Prosópio. Roberto Maranhão? Aí... Facão. O Facão era um bom jogador. Ele jogava em qual time aqui, na época? Jogou em vários times aí. Qual a família dele? A família dele é do Riba. O Riba do Velho. O irmão dele já morreram tudinho, os irmãos dele. O Riba do Velho morava aqui perto. A família dele, todos eram bons de bola. Desse Facão. O Facão era meio atacante. Era gato de bota, era ponta direita. Gato de bota... Pegou o banco pra ti, então. No final dele, já quem jogava era eu. Rapaz, disse que aí você falou aí no time do esporte aí, o Newton Frois é um cara que eu não sabia que jogou bola. Era bom, o Newton Frois era bom. É mesmo, rapaz. Camisa 10. Meio campo daqueles caras. Cara que sabia jogar mesmo. Até salão ele jogava. Tá, e Fala Fina, pra gente ir pros finalmente aí. E o apelido Fala Fina, como é que surgiu? Conta pra nós aí. Rapaz, surgiu ali no pé do muro, ali, o Nego do Olávio. O Nego do Olávio, a gente jogava ali. Aí eu tinha problema de falar fininho, que eu tinha problema de garganta. Aí eu corria. Aí eu falava, dá bola. E falando fino, aí o Nego do Olávio, esse aí é o Fala Fino, bota logo o nome dele de Fala Fino. E aí ficou. Pronto, nunca mais acabou. Hoje em dia, se a pessoa me chamar de Francisco de Assis... Tu nem responde. Então, eu nem respondo, só se for meus parentes mesmo. A outra pessoa não me chama porque não sabe meu nome. Rapaz, e Fala Fina, e aquela mulher lá de trás, lá do sertão, do Morro do Chupé ali, que disse que tu tava ficando doido pra vir pro Balsa jogar bola. Ainda viu? Não, nunca mais eu vi esse caboclo. Era um caboclo. Era um cara, uma pessoa, um homem, né? Ela disse, rapaz, esse cara vai morrer de fome lá no Balsa. Eu digo, aí com meu pensamento era outro. Eu nem disse nada para ele. Eu trouxe essa história tua pelo final aí, para mostrar pro pessoal que tá aí. O Fala Fina teve uma trajetória de vida muito sofrida, né? Vamos dizer assim. Tu é doido. Mas feliz, né, Fala Fina? Muito feliz, né? Aquilo é bom. Sofrimento faz parte da vida. Faz parte da vida. Uhum. O cara nascer lá no Estreito, no interior do Estreito, né? Foi. Interior do Estreito, vim de Jumento até ali no Morro do Chupé, mais ou menos, perto de Mangabeiras. Depois vim para Balsas, com a mãe, o pai. Quantos irmãos você tinha, Fala Fina? Só eu de homem. 3 mulheres. 3 mulheres e você, 4 filhos. Vieram para Balsas na época, Balsas praticamente do zero, né? Não tinha nada. E o Fala Fina fez essa história, vem fazendo essa história, fez essa história no futebol maranhense. Jogou lá no Araguaína também, né? Fala no União. Joguei no JK, era JK. Era JK na época. Era JK, era. Foi muito tempo ou não? Eles iam me buscar aqui. Foi um ano, mais ou menos. A gente disputava um torneio, chamava-se TIM.
Torneio de Integração do Norte. A gente jogava naquela cidade ali, tudinho, perto de Araguaína. Perto de Pará, ali por ali assim. Era. Xambioá, São Geraldo. Joguei em Xambioá, joguei... São Geraldo ali do lado de Xambioá, do outro lado do Rio, né? Joguei ali. Conceição do Araguaia. Joguei por ali tudo. Entendi. E aí, eu fui um dos jogadores que naquele tempo era difícil para te sair de Balsas, era muito difícil. E eu fui um que eu não fui ajudado por ninguém. Nem por meu pai e minha mãe, porque eles não tinham condição de me dar ajuda para me sair de Balsas. E hoje eu tenho orgulho de dizer que saí, fiz a minha pequena história, mas sem ajuda de ninguém. Né? Não tive ajuda de ninguém. Só a força de vontade, força própria e Deus no coração, né, Fala Fina? Só isso. Que bom. Graças a Deus. Fala Fina, então olha para aquela câmera lá e deixa a sua consideração final aí, seus agradecimentos para quem quiser falar. Hoje você é um cara... o pessoal chama de polêmico nas redes sociais, né? O Fala Fina é muito polêmico. Mas aquela câmera ali é sua e fica à vontade para falar o que você quiser falar e deixar seus agradecimentos e um abraço para a turma aí. Eu quero agradecer você, Daniel, por ter feito vamos dizer, esse programa, que isso aqui está mais que um programa, né? E isso vocês nem adivinham, nem sabem a importância que tem para o futebol de Balsas. Porque essa história nunca vai acabar. Eu vou morrer e vai ter muita gente lá na frente que ainda vai falar o meu nome. E agora vai assistir. E tem muita coisa que eu sofri. Vocês acham que é fácil. Muitas pessoas acham que é fácil, mas não. É difícil para você gerar uma história, mesmo que ela seja pequena, não é fácil, não. Você tem que ter perseverança, responsabilidade e caráter. Porque não adianta você ter uma história grande se você não tem caráter. Se você chega na frente de uma câmera e as pessoas estão te olhando e dizendo: rapaz, isso aí é um Zé Mané, isso aí é um coitado. Eu sou um coitado. Agora, só que minha história, ninguém acaba, ninguém desmancha a minha história. É pequena, mas ninguém acaba. História... A pequena ela, né? História é só para quem tem. Vocês podem botar na cabeça, história é só para quem tem. Não adianta que você não faz história de um dia para a noite. É ao longo da vida, né, Fala Fina? Ao longo da vida. E agradecer a todos os desportistas de Balsas, que vocês sabem que não é difícil para levar o esporte em Balsas. A economia balsense, o poder econômico é grande, mas o esporte é muito pequeno. Eu queria que a sociedade procurasse um meio melhor de ajudar o esporte. Porque o esporte é o único meio legal que não diminui as pessoas. Você dentro do campo, todos somos iguais. Tá entendendo? O rico, o pobre, preto, o branco, todos são iguais. Era isso que a nossa sociedade deveria ter, essa igualdade dentro e fora do campo. Fala Fina, sua história é gigante, meu velho. Gigante, obrigado. Grande demais, não é pequena não, viu? Obrigado. Eu não conhecia um terço da sua história, estou conhecendo hoje aqui e acho que a maioria das pessoas que estão nos assistindo, seja no YouTube, no Spotify, seja nos nossos cortes do Instagram, do TikTok, né, que nós estamos online aí, em todas as plataformas digitais que você imaginar, nós estamos online, nós estamos presentes nela, né? Não online não, nós estamos presente online, né? Vamos dizer assim. Então, para quem não conhecia, hoje foi o episódio número 6 do meu amigo Fala Fina. Fica aqui o meu agradecimento e que você continue a sua luta, Fala Fina, seja ela do lado que for da política, que hoje você é um político, né? Mas que você está de parabéns por tudo aquilo que você fez, desde o projeto social do Raio de Sol,
a ajuda que você faz aí para ajudar muitas pessoas, campanhas que eu sei que você faz para ajudar muitas pessoas gratas a você. E fica aqui o agradecimento do podcast Clube da Resenha, a sua história e um respeito máximo por você. Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus.